Beleza, boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo aqui, pessoal. Para mim são 10h35 da noite. Estou falando de Genebra, na Suíça aqui. A gente vem trocar umas figurinhas aqui. Gosto muito do conteúdo do Rob. Rob, eu conheci você pelo YouTube, na verdade. Acho que você devia estar rodando tráfego por alguma coisa e eu fui atacado por algum vídeo seu. Falei, pô, esse cara é bom, hein? E aí você falou bem aí no começo da call, quando a gente fez a live ano passado. Há muito tempo, isso não vai mudar nunca, cara. A gente fala, porra, você investir só no Brasil, isso é vacilo. O Brasil tem defeitos e tal. Só que o ser humano ele tem um defeito muito ruim. Quando tem informações conflitantes que vêm com a sua crença, o famoso viés de confirmação, as pessoas ou ficam na defensiva ou buscam coisas para desqualificar aquilo. Aí a gente fala da importância de investir no exterior há muito tempo. Eu pelo menos penso assim, não é para dizer para você vender tudo que você tem no Brasil e mandar para fora. Não é isso. É só que as pessoas hoje, o nível de investimentos fora é muito, muito baixo. Se na Bolsa só tem, entre aspas, 3 milhões de investidores, na B3 hoje, a grande maioria esmagadora não investe fora. E das que investe, talvez via alguma BDR, alguma coisa assim. Então, enquanto isso, a gente vai vendo, entrando e saindo, o dólar subindo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, em quantos anos você acha que o dólar subiu, Rob? Cara, eu me lembro, e até comento, né, Andrei, que de 2011 ficava ali na casa dos 1,50, 2 conto. Hoje eu nem preciso falar, né, beirando os 6. E nós tivemos uma época, foi pequena, é verdade, também devido a distorções. A gente não pode deixar de ressaltar que é fato que teve uma época, pequena época no Brasil, em que o real chegou a valer mais que o dólar. É um pequeno período, era um período de transição, não ia durar isso para sempre, mas pasmem, 85 centavos comprava $1. Você já pensou, Andrei, quanto que você ia conseguir comprar naquelas viagens para Flórida, para Nova York, com 85 centavos para R$1? Você fazia festa, né, cara? Isso aí foi logo na transição lá, pessoal, do Plano Real. Tinha muitas distorções, depois isso foi corrigido e nunca mais a gente teve algo parecido. Mas teve épocas em que o brasileiro ele conseguia viajar para fora, levar a família para Disney, vamos conhecer Nova York, levar a família inteira, né, conhecer até para a Europa, porque sempre teve uma relação muito grande entre o dólar e o euro e tal. O brasileiro hoje, André, está com muitas dificuldades, principalmente a classe trabalhadora, né, de ir para fora. Não estou aqui nem falando daqui, Rob, mas não pode viajar agora está suspenso. Não, cara, eu estou falando da moeda. Quanto que vai custar agora para o cara levar a família dele para Disney? Em dólares, se hospedar lá, gastar lá, comprar os brinquedos, se divertir. Quando faz conversão para o real, o cara fala, gente, não dá. Vamos ter que mudar a Disney para o Beto Carreiro. Com todo respeito ao Beto Carreiro, mas, entendeu? Porque a moeda está fraca. Então, eu gosto sempre, André, e você pensa da mesma forma, a gente nunca ficar preso numa caixinha, né? Porque apesar da gente ser brasileiro, nós temos um carinho especial, óbvio, todo mundo tem um carinho especial para o Brasil, mas a gente tem que ser racional. Rob, você é otimista ou pessimista? Você fala, nenhum dos dois, eu sou realista. Quando as coisas estão boas, a gente tem que falar como as coisas estão boas. Quando as coisas estão ruins, a gente vai falar, galera, abre o olho, pô. Igual você acabou de falar aí do dólar. Abre o olho. Olha o que está acontecendo nos últimos anos. Daí vem aqueles argumentos assim, mas isso não é patriótico. Irmão, é o seu futuro financeiro da sua família. Você acha que o político está preocupado? O dele já está garantido lá fora, e o teu? Já está garantido lá fora? Sabe? Para com esse discurso bobo. Mas tem que deixar tudo no Brasil. Bom, se você quer, o problema é seu. Mas o nosso objetivo, tanto meu quanto do Andrei, é educar para você ter conhecimento, conteúdos para tomar as decisões que você acha que é melhor para você e para o futuro da sua família. Se você quer fazer o caminho A ou o caminho B, fica a teu critério. Né, Andrei? A gente passa aqui o conhecimento para a pessoa tomar a decisão. A responsabilidade é dela. Todo mundo aqui na live tem mais de 18 anos. Todo mundo é responsável por si. Exatamente. As pessoas confundem você apontar contra essas crenças delas e ser, como você falou bem, ser antipatriota. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Tem uma frase, sempre quando alguém joga alguma coisa dizendo que você está errado, não sei o que tal, eu sempre faço uma pergunta assim, você prefere ter razão ou ganhar dinheiro?
porque contra fatos não há argumentos, certo? Tem um meme muito famoso que roda, volta e meia, que é uma foto do Jornal Nacional mostrando a cotação do dólar real 0,86. Se acontecesse isso, seria tremendo de ruim para o Brasil. Certo? Temos 183 pessoas aqui. Se algum dia o dólar caísse para 0,83, seria tremendo de horrível para o Brasil. Tá? Por quê? Porque quer dizer que o Brasil estaria caríssimo. Certo? Porque o que determina a mudança de cotação? Certo? Por que hoje é 5,65, sei lá qual foi o número que fechou agora, e não 4,80 ou 4,30? É o quê? A desvalorização e a valorização de uma moeda, ela se dá através de inflação. Então, se a inflação brasileira, o IGPM, batendo 29% nos últimos 12 meses, o IPCA, que é oficial, batendo 5,20%, e a inflação americana nos últimos 12 meses batendo 1,7%, por que cargas d'água o dólar cairia no longo prazo, dado que a moeda brasileira compra menos cada vez mais do que o dólar? Então, obviamente, nada anda em linha reta, nem bêbado. Então, quando você for pensar em moeda, você tem que pensar qual é o país que tem inflação maior. Porque se o Brasil tendo a inflação maior e o real se fortalecesse, ou seja, o dólar cair, você teria uma arbitragem aí. Certo? Porque pensa só, eu compro menos coisas no Brasil, porque tem a inflação no Brasil. Se o dólar cair, vai ficar bem barato eu comprar lá nos Estados Unidos. Então eu vou lá, compro nos Estados Unidos e revendo no Brasil. Então essa demanda para comprar dólares iria aumentando, porque muita gente iria começar a fazer isso. Demanda por dólar faz o quê? O preço do dólar subir. Então o mercado ele se ajusta, ele está onde ele deve estar. No curto prazo, tem alguns fatores que ajudam a aumentar isso ou reduzir muito isso. Um deles é a taxa de juros. Então, por quê? Taxa de juros é o investidor, normalmente, quando ele entra em um país, ele bota aquele dinheiro lá para investir em alguma coisa. E a taxa de juros ela é o norte que vai dizer qual é a rentabilidade que o investidor tem dentro daquele país. Então, se a taxa de juros no Brasil é 2%, o investidor chega no Brasil, recebe 2% e a moeda se desvaloriza 5,20%, então ele está perdendo 3,20% por ano. Então, se eu estou perdendo 3,20% por ano, esse real não tem muito interesse, não. Esse real tem que cair para começar a valer a pena. Outra é o risco. Então, o risco o quê? O risco de calote, risco de instabilidade política, instabilidade jurídica, e assim por diante. E o Brasil, a cada dia que passa, e vai piorar. Quem está estudando, vai piorar. Com o Lula sendo elegível, você pode ter certeza que vai piorar e muito. Pera, calma. Igual o João Kleber, calma, porque a gente vai entrar nesse ponto, a gente vai entrar, eu separei essa pergunta para você, calma lá, igual o João Kleber. Pera, vamos pro comercial do Guaraná Dolly agora. Ô, André, o negócio é o seguinte, cara, eu quero que você segure essa, que a gente vai entrar nesse tema, só que antes de a gente entrar nesse tema de eleições de 2022, que é hoje o que está bombando, geral, todo mundo está preocupado, e a gente vai falar, eu e o Andrei vamos falar, tá? Um passo antes, Andrei, Meu filho. Antes me desconcentrei, cara. Andrei, tá tendo agora uma certa esperança, vamos dizer assim, dos brasileiros. No começo, todos os brasileiros estavam acreditando e eu era um deles. Eu tenho que ser transparente e sincero aqui. Não posso tirar o meu da reta. No começo eu estava esperançoso, André, em relação ao quê? As privatizações. Eu realmente acreditei nisso, André. Todo mundo. Eu confesso aqui, Rob, não, eu estou falando. Lá atrás eu falava, eu acredito. Confesso também que foi passando o tempo, eu fui perdendo as esperanças. E hoje eu já não acredito. Não acredito mais. No quê? Semana passada eu estou aqui com o valor aberto aqui numa das telas, Andrei. Guedes diz que nessa semana, essa que nós estamos, vem desestatização da Eletrobras, Correios e concessões. Eu já li essa notícia umas 10 vezes nos últimos anos, né?
Aí tivemos aqui também o Lira, que agora comanda a Câmara, que eu sempre falo para o Brasil, pessoal, quem manda de fato nas coisas importantes de reforma no Brasil e tal, é o Congresso. É o Congresso que aprova, não aprova, aprova, não aprova, né? E o Lira, ele agora comanda a Câmara e falou, parecer da reforma tributária também vai ser apresentado nessa semana. Você fala, putz, agora vai, né? Qual que é a impressão que você, Andrei, o Andrei, galera, é brasileiro, como todos nós, só que ele está morando na Europa. Então ele consegue ter visão dupla do brasileiro e também do cara que mora lá fora, que não tem a mesma paixão quando analisa o Brasil. Eu acho isso muito bom. Quando o gringo ele olha para o Brasil, ele olha o Brasil com a visão racional. Não é a visão nós brasileiros, pô, mas o Brasil é isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O gringo olha centrado. Então, Andrei, em relação às privatizações, diminuição, tal, como é que você está vendo toda essa questão das reformas? Que, na minha opinião, as essenciais para o Brasil voar seria tributária, de cara, né? Tributária, porque o Brasil é um manicômio tributário. A questão da reforma trabalhista, não para acabar. O Rob quer acabar com o direito. Não, eu quero que ela seja moderna para 2021. Não uma legislação que parou há 3, 4 décadas atrás. Para o mundo que nós vivemos hoje, 2021. Então tem a questão da reforma previdenciária também. Pô, teve, Rob, teve agora. Cara, tudo que foi economizado com a reforma previdenciária foi gasto já no combate à pandemia. Então, basicamente, todo aquele circo que foi feito, vai tirar direito, né, protesto, que lá, passamos uma reforma desidratada, comemoramos, tudo aquilo que foi economizado já foi embora, cara. Estamos no 0 a 0. Todo aquele esforço está no 0 a 0. Então, cara, tributária, previdenciária, trabalhista, administrativo, o Estado brasileiro é extremamente pesado, burocrático, tem que melhorar. O Rob quer acabar com o Estado. Não, eu quero melhorar. As coisas diferentes. Galera, é muito 880. Preto no branco, não, galera. Não é isso, é o meio termo. Tá? E a política, que, na minha opinião, é a mais difícil de acontecer no Brasil. Mas seria interessante acontecer também para evitar uma série de problemas que nós estamos vendo com os nossos olhos hoje em dia. Tá? Andrei, qual que é a tua visão sobre tudo isso que eu comentei aqui, cara? Eu saí do Brasil em 2005. E passei por 6 países aí. Em 2005, que eram os anos áureos do PT, na época que eu saí, outras pessoas saíram e falaram, esse país não vai melhorar, não. Em 2005, a coisa piorou. Olha só, que ano foi isso, Andrei? O Brasil era a 7ª maior, ou 8ª maior economia do mundo. Ano passado, o PIB brasileiro caiu por volta de 28% em dólar. O Brasil despencou para a 12ª posição. As privatizações acontecendo, ela não fecha a conta, ela é mais uma indicação de onde o governo vai ir. Não é o dinheiro que você vai receber que vai reduzir a sua dívida, porque é troco, certo? E é uma falácia tão grande dizer, o nosso petróleo, No dia que o Bolsonaro soltou aquele comunicado dizendo de trocar o presidente, né, o Roberto Castelo Branco, há 2 dias a Petrobras perdeu 100 bilhões de reais em capitalização de mercado. 100 bilhões de reais em capitalização de mercado que poderia ser utilizado para vender ações e vender aquilo ali para os cofres públicos. Certo? Então já mostra o impacto disso. Então as privatizações ela é muito mais para desinchar os gastos do governo, ser um ponto de corrupção, muito mais do que dizer que se a gente for vender isso vai ser muito bom para os cofres públicos. Não é, muito mais uma indicação de que o governo é sério. Tá? Não é dizer que para privatizar tudo, assim, tem certas coisas de interesse nacional, defesa aérea, coisa assim, que tem que permanecer com os países. Aqui na Suíça a gente tem 3 empresas que são públicas. Os Correios ainda são, mas muito bem, uma das empresas mais bem administradas, a empresa que faz transporte ferroviário e uma empresa que é público-privada, que é de internet e televisão. Fora isso, não tem nada, tudo é o estado relativamente pequeno. Andrei, até aproveitando, só um detalhe, eu lembro que uma vez você falou da mídia, né, que tem canais na Suíça, se eu não estou enganado, acho que eu ouvi você falando isso, que as pessoas preferem pagar. Sim. É como se fosse um canal meio que público que as pessoas pagam para ter conteúdo bom, né? Isso aí tem em vários países da Europa, você é obrigado a pagar uma taxa de radiodifusão. Então, se você tiver internet, você tem que pagar essa taxa. Não tem televisão em casa, não importa. Você tem uma conexão à internet, custa, cara, uns $400 por ano.
Não é tão baratinho assim, não. Assim, do preço de uma internet que você pagar. E aí serve para alguns canais, para eles, alguns países são os canais governamentais, serve para não ter propaganda. Então é uma grade de televisão que é muito mais educacional e coisas assim, para não ter que se vender para se pagar. Tem vários países da Europa que tem isso. Mas enfim, então assim, para o Brasil, o que é que precisaria? Acho que é fundamental controle dos gastos. Controle dos gastos. Ou seja, lei de responsabilidade fiscal criada desde a década passada e ser implementada, ser respeitada. Com o coronavírus, ela foi para o saco. Alguma pessoa comentou aqui, deixou aqui nos comentários que o Bolsonaro sentiu o gostinho do populismo, ou seja, não dá para criticar. Todos os políticos vão ser assim, não é uma crítica isolada para o Bolsonaro. Ele viu que fazer o programa de redistribuição de renda afetou diretamente a sua popularidade. Então, a população, 68 milhões de brasileiros receberam em algum ponto os benefícios no ano passado. Foram 292 bilhões de reais. E mais do que deveriam receber. Terminou em dezembro do ano passado o pagamento dos auxílios, acho que eram 7 entre 10 ou 9 entre 10, não sei o número exato, de pessoas que receberam auxílio emergencial não conseguiram repor essa renda. Então, muita gente desempregada, 14% da população brasileira desempregada, sem esse auxílio emergencial, como é que você vai se alimentar? Então, as pessoas ficam indignadas, o coronavírus piorou, então chega lá, o cara vai te perguntar, o que você acha do governo? Você acha bom ou ruim? Fala, pô, a minha situação tá uma merda, esse governo é uma merda. Então, a popularidade do presidente vem caindo bastante, estamos chegando muito próximos à contagem regressiva para 2022, foi uma bomba o que aconteceu semana passada, o Lula concorrer com ele, cara, você vai ver, o Lula vai subir muito nas pesquisas. Antes mesmo aqui, a rejeição era enorme, eu já comecei a ouvir muita gente entre os meus seguidores, e os meus seguidores, tem muita gente que não é alienada, dizendo, olha, a época do Lula não foi tão ruim assim, esse governo tá muito ruim, será que o Lula era tão ruim? Sim, as pessoas esquecem o rombo que o PT deixou no fim do governo Dilma e falar, o Lula era bom. Então eu acho que ele vai botar pressão sim, e aí obviamente o Bolsonaro vendo isso, cara, minha popularidade tem que crescer. A gente tem que botar esses auxílios emergenciais para voltar aqui, vão ser 44 bilhões a mais agora de rombo no governo. O presidente Bolsonaro ele não queria deixar o gatilho nas promoções e aumento dos salários do funcionalismo público federal, ou seja, uma medida populista, aumentar os gastos sem controlar em outro lugar. Acabou sendo aprovado o que a equipe econômica queria, que era justamente congelar as promoções e os salários, mas isso mostra um desencontro entre a equipe econômica do Paulo Guedes e o próprio presidente. E aí, poxa, quando chegar em coisas... Isso é coisa que é fundamental, vital. Quando chegar em coisas que talvez não seja tão fundamental e vital assim, tipo a reforma administrativa, que é muito bom ter, que seria bom para o mercado, mas muito não seria tão bem vista por pessoas que vão sofrer. Toda reforma tem gente que vai sofrer. E chegando em períodos, em contagem regressiva, pode passar para ser para inglês ver. Que nem um pouco que como é que fala? Ela vai ser esfacelada. Então vai ser só o funcionalismo público desidratado, só o funcionalismo público que entrar, então o existente não vai entrar, a reforma fiscal, assim por diante. Então esse é o grande problema. A gente vê a dívida batendo quase 100% do PIB, a estimativa é que o déficit fiscal vai ficar ruim até 2025. 2025 vai ter déficit fiscal grande. Então, déficit fiscal quer dizer, está gastando mais. Então, a dívida tem que aumentar para financiar isso de alguma maneira. E aí, o impacto é no dólar. E esse era o teu próximo tema, a questão do dólar, das moedas fortes, né? Que o nosso tema aqui é como o brasileiro faz para se proteger. Mas só complementando o que você falou muito bem aqui, André, em relação ao Lula e o Bolsonaro, a minha opinião é o seguinte, eu não me recordo da gente ter dois candidatos tão fortes de popularidade nos extremos. Então nós temos o Bolsonaro, é o candidato mais popular que eu vi até hoje na história da direita. Ele tem uma legião de fãs muito forte, muito forte. Independente do que ele fale, do que ele faça, tem aquela legião fiel. E o Lula é o cara mais popular que eu vi na história da esquerda brasileira. Não tem igual o Lula na história da esquerda. Não tem. Você pega a popularidade da Dilma, do Haddad,
que são políticos da esquerda de destaque nacional, todo mundo sabe quem é, não chega a 10% da popularidade que o Lula tem com a esquerda. E essas eleições de 2022, logo que saiu, aí, pô, o Lula agora é elegível e tal, começaram a sair as primeiras pesquisas, eu falei, galera, esta será a eleição mais pau a pau da história do Brasil. Disparado. E as eleições já começaram. Porque, Andrei, as eleições antes, quando nós éramos novinhos, era decidido na base da Rede Globo. Quem a Rede Globo queria ia ganhar a eleição para presidente. Hoje, tá todo mundo nas redes sociais. O que ganha a eleição é Twitter, é Instagram, é perfil daí que a gente vê o tempo inteiro no Instagram. Perfil de esquerda, perfil de direita. Perfil de esquerda. As pessoas hoje formam suas opiniões e escolhem seus candidatos através das redes sociais. Ninguém mais fala. A gente tem ainda uma classe no Brasil que assiste ainda a Globo, tal, sei lá, mas mudou o game. E o game agora é todo na rede social. Total. Já começou o tempo inteiro, a gente vê. Perfis de esquerda já, puf, Lula, tal, não sei o que lá. E perfis de direita, pô, Bolsonaro. A gente já tá em eleição, galera. Não, Rob, não é. Oficialmente não. Mas a gente está vendo na prática que sim. E o Andrei falou assim um negócio que me chamou a atenção. Pô, Rob, eu acho que é essencial a gente manter o controle fiscal. Só que todo o raciocínio do Andrei foi mostrando que, ainda mais agora, em época de eleição, que a gente está longe de ter um controle fiscal. Ele trouxe números aqui sensacionais sobre a continuidade do nosso déficit até 2025. Lembrando, nós estamos apenas em 2021. Não é aquela coisa, ó, teremos aqui por mais um ano, pessoal, depois, ó, melhoramos tudo. Não. Até 2025 projetado e estamos em época eleitoral. Será que algum político que não queira dar um tiro no pé, óbvio, vai querer diminuir gastos? Vamos lá, pessoal, independentemente de você gostar, eu gosto do Lula, eu gosto do Dória, eu gosto do Lula, não importa qual lado, eu gosto do Bolsonaro, não quero, não é isso que eu tô falando. Você como político, você ia querer um negócio para gastar menos justo agora? Cara, todo político sabe que quem tenta fazer reforma, gastar menos, perde eleição. Não é popular. Até o Andrei mencionou, pô, a reforma administrativa não é popular. Não é mesmo. Você só consegue aprovar reformas tão pesadas quanto a tributária, administrativa, no começo dos mandatos, quando o cara está popular entre a galera. Então, quando o Lula ganhou, no começo, ele estava popular. Aí ele vai passando o tempo, vai perdendo popularidade. Quando o Bolsonaro ganhou, ele começa lá em cima, porque ele acabou de ganhar as eleições. Ele está nos braços do povo. Está com a popularidade. No final do mandato, não importa quem você é, você pode ser o Barack Obama, você pode ser o Bill Clinton, Donald Trump. Final de mandato, galera, você está embaixo com a população. Não tem jeito, é impossível um presidente, por 4 anos, o cara ser perfeito, todo mundo ama, isso não existe. Então, por isso que eu acho mais difícil ainda agora. Apesar do Guedes estar falando, pô, vai ter essa semana negócio dos Correios, vai ter essa semana Eletrobras, vai ter mais concessões, o cenário não parece que vai rolar tudo isso daí. Né? E a gente engata com a questão do dólar. A moeda forte, eu sempre bato na tecla. Nós temos dólar, nós temos euro, nós temos a libra. Aí do país do André, o franco suíço também, que é bem lembrado pela galera. E aqui, André, eu estou na tela aqui com cotações do dólar, do euro e da libra nas casas de câmbio no Brasil. Dólar passou de 6, euro passou de 7, libra passou de 8. Outra notícia aqui do dia... Sábado. Sábado. Notícia é mais uma questão de instruir as pessoas. Será possível viajar no pós-pandemia com essas moedas? Não estamos nem falando de vacina, estamos falando de preço. Investe, né? De preço aqui. Pois é. Então, assim, a gente está trazendo vários fundamentos, vários tópicos aqui, ilustrando a situação do Brasil e mostrando o que interfere no câmbio. O André explicou muito bem até agora toda a questão das finanças públicas, a interferência, a taxa de juros, inflação, como tudo isso reflete na moeda. E nós vivemos, pessoal, num mundo globalizado, onde as moedas, elas... Eu sempre gosto de falar, né, André, fazer uma analogia com termômetro. Geralmente, quando você tem uma moeda local se desvalorizando muito, como é o caso do Brasil, tem algo errado ali dentro. É um termômetro. O termômetro ele não diz a doença que você tem. Ele diz que você está com febre. E geralmente, quando você está com febre, você está com algum problema. O termômetro vai falar, ó, o Andrei pegou malária, o Andrei pegou pneumonia. Não. Ele vai falar, porra, o Andrei está com 39 graus. Então, geralmente, o câmbio, a gente pega aí o câmbio na Venezuela, peso para o dólar. Pegamos aí nos últimos 5 anos. Visivelmente, você vê que tem algo errado na Argentina. Você pega o bolívar venezuelano por dólar. O termômetro mostra que tem algo muito errado lá dentro. Você não consegue enxergar só com o câmbio. Mas você vê que tem algo muito estranho. E o Brasil, você mencionou, nos últimos 10 anos, a gente vê que, sei lá, de 1,50 para agora 5,60, 5,70, às vezes bate 6.
O nosso termômetro mostra que tem algumas coisas estranhas no Brasil. Não é agora, não é nos últimos 6 meses. Já são alguns bons anos de governos de todos os espectros possíveis e imagináveis. Esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste, ponta cabeça, não importa. Então, André, acho que a grande dúvida que os brasileiros têm, eu estou percebendo isso até, que a galera já não se preocupa, o dólar semana que vem. A galera pergunta assim, André, eu estou poupando, comecei a investir na bolsa, estou poupando, investindo na B3, em ações, eu estou investindo em fundos imobiliários, renda fixa, eu tenho meu tesouro direto lá, né, Tesouro IPCA, pré-fixado, Selic, meus CDBs nos bancos, mas tudo isso está em reais. E o medo que eu tenho visto cada vez mais no brasileiro, será, Andrei, que o poder do real brasileiro ele está sobre ataque, não na semana que vem, mas no longo prazo, porque todo mundo pensa no longo prazo. Pô, vou me aposentar daqui a 20 anos, vou me aposentar daqui a 30 anos, por isso que eu estou investindo hoje. Então eu queria que você falasse se o real brasileiro, eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas se o real brasileiro realmente ele está sobre essa pressão no longo prazo de poder se desvalorizar muito mais, ou se você acredita que isso é mais uma coisa passageira, que não é assim, algo que o cara tem que perder noite de sono pensando, puta, eu vou ter que botar um dólar lá, um patrimônio em dólar aqui, um patrimônio assim, mais, né, dolarizado em moeda forte. Como é que você vê essa situação do real brasileiro no longo prazo, André? Vamos lá. Ontem eu li um artigo do meu amigo Felipe Hermes, da Infomani. Não sei se você conhece ele, cara fera. Recomendo a todo mundo, vai lá no meu Twitter e depois olha lá o artigo que ele fala assim, o que o mercado acha do Lula. E conta uma história de política econômica desde o governo Lula até os dias atuais, para você entender bem como é que o governo Lula começou bem, teve o mensalão lá dos Correios, decaiu, e aí trocou Palocci pela Dilma, e aí despirocou tudo de uma vez. Desculpa meu francês. Bom, o Brasil, eu ia dizer, a 8ª maior economia do mundo, agora já a 12ª. 12ª maior economia do mundo. É uma economia grande. Tem um mercado consumidor grande. Tem um setor agro grande, um setor de commodities grandes. Então, não é uma Argentina, não é uma Bolívia. O Paulo Guedes falou se ele não tiver cuidado, pode chegar a ser. Ele obviamente fez isso para cutucar o Bolsonaro. Mas isso mostra, se o país estivesse na direção correta, ele nunca faria um comentário desse. O problema que eu vejo é que os anos 2000 foi um ano de raríssima chance que o Brasil teve para botar as coisas no caminho certo. Foram de 64 a 89, ditadura, explosão do gastos, explosão da dívida, governo de transição com hiperinflação. Nós tivemos 6 moedas nos últimos 35 anos. 6 moedas. Isso mostra as fragilidades do país. Plano Real de sucesso conseguiu estabilizar a inflação. A lei de responsabilidade fiscal implementada no governo Fernando Henrique. Conseguiram trazer o superávit durante muitos anos, do fim dos anos 90. Anos 2000, um governo de centro-esquerda entra com uma maneira de fazer política social, se unindo ao empresariado e, principalmente, boom das commodities. Eu já falei isso algumas vezes. O PIB da China em 1997 era menor do que o Brasil. Hoje o PIB da China em 5 anos será o maior do mundo, certo? A China cresceu através da utilização de commodities de base. Ferro, aço, alumínio, cobre. Quem produz isso? Emergentes. O Brasil entre uns deles. Dos anos 2000 até 2011, a China fez muito disso. Passamos 2008 relativamente ilesos em comparação ao mundo desenvolvido. A partir de 2011, 2012, a China começou a mudar o seu foco de crescimento, saindo de investimentos de base. Eles criavam cidades, portos, aeroportos, estradas, muito mais focado em serviços, tecnologia. Então, o mundo subdesenvolvido inteiro começou a sofrer desde então, não foi só o Brasil.
E nesse período, o que é chamado a conta corrente, que é a balança de pagamentos nos desenvolvidos, começou a ficar muito negativa, porque eles estavam crescendo bem, não fizeram reformas de base, que era necessário fazer isso. Nesse momento de bonança, era o necessário para fazer essa reforma de base, manter um Estado enxuto. Todas as reformas necessárias não fizeram isso. Fizeram o contrário, muitos subsídios, aumento dos gastos. Então, quando a demanda começou a desaparecer e a torneira fechando, aí a gente viu trocar o pés pelas mãos, e então a gente viu o que aconteceu com a Dilma, sendo empichada por pedalada fiscal. Aquilo foi só a desculpa, porque ninguém aguentava mais o governo do PT com tanta corrupção e com tanto desmandos na economia, e o país sufocado com uma recessão tremenda, né? Em 2016, a taxa Selic era 14%. 14%, imagina, cara, a taxa básica de juros sendo 14%. Como é que você faz como empresário para se financiar isso? É um negócio muito complicado. A inflação estava em 10%. Né? Tinha 4% de prêmio. Hoje é o contrário, o prêmio é negativo. Então, houve esse governo de transição. Então, o governo Temer, ele sabia que não ia ser reeleito, começou a passar coisas antipopulares. A reforma trabalhista, ele encaminhou toda a parte da reforma previdenciária, deixou na cara do gol para o Bolsonaro marcar esse gol, que acabou fazendo. O mercado olhou isso, tiramos a esquerda, o PT que estava sugando o país, vai entrar agora um governo aí muito mais focado em reformas, muito mais liberal. Beleza, tanto que a Bolsa explodiu, né? Disparou desde então. Porque a Bolsa ela se antecipa aos fatos, ela não espera a materializar isso. E aí o governo passou a reforma previdenciária, final de 2019, estava tudo engatilhado já para fazer a reforma fiscal e administrativa, só que eles ficaram com o pé frio com os protestos que estavam acontecendo na América do Sul, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Bolívia, no Equador. Evo Morales, que era um cara que deveria ficar tanto tempo quanto o Hugo Chávez, o cara foi deposto. Então o governo, o Bolsonaro ficou muito preocupado com isso. Falou, opa, pera lá, vamos ficar aqui. A gente já viu em 2013 como é que foi, que era não somente 20 centavos. Perderam tempo de fazer a reforma administrativa e fiscal. Coronavírus chegou, bateu. E aí o resto é história. Mas daqui para frente, foi uma volta gigantesca para mostrar para você, daqui para frente, qual é a perspectiva. Não acho que o mundo vai acabar se você é brasileiro. Você mora no Brasil, você tem que ter uma parte do seu dinheiro sim dentro do Brasil, porque, como eu falei, nada anda em linha reta. A probabilidade de o Brasil dar certo é baixa, é muito baixa, mas pode ser que dê certo. Então você tem que estar posicionado, porque os seus gastos e as suas receitas são no Brasil. Quando o dólar cai, a latinha de Coca-Cola ela cai, porque ela é commodity em dólar e ela cai. Então isso afeta diretamente na tua vida. Mas é importante ter um investimento lá fora, porque as maiores empresas do mundo estão lá fora, porque as moedas mais fortes estão lá fora, porque as estabilidades maiores estão lá fora, e assim por diante. Fazer o equilíbrio da vida é o que traz a harmonia. Perfeito, Andrei. Não, cara, a sua explicação precisamos desse tipo de explicação mais prolongada para as pessoas entenderem, né? Não é aquele sim ou não. Aí os caras ficam, pô, mas por que sim? Por que não? Não entendi, né? E que tem que ter essa explicação, igual o Andrei trouxe, mais aprofundada, para vocês compreenderem o porquê que ele chega na opinião dele, pô, Brasil assim, Brasil assado, moeda assim, moeda assado, né? Isso é fundamental, como eu falei. A gente traz aqui os conteúdos para você absorver, e aí depois da live você vai, pô, isso daqui eu concordo com o Andrei, pô, isso daqui eu concordo com o Rob, isso daqui para mim não... Você entendeu? Para você ter à disposição as armas para você travar suas guerras aí, cara, mas tem independência. Você tem o conhecimento, e a partir do momento que você tem o conhecimento, você toma as decisões para sua vida. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Então, pegando o gancho, a gente já falou de Brasil, a gente já falou de real, a gente vai falar um pouco de equities agora, vamos falar um pouquinho de ações, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, mercado globalizado e tal. Andrei, 2020 não foi um ano legal para o Brasil quando a gente pega o Ibovespa dolarizado. Robson, eu pego o Ibovespa nos últimos 5 anos em reais, o gráfico sobe. É verdade. Quando você pega o Ibovespa de 2011 até 2021, só para você ter uma ideia, tá Andrei, para essa galera aqui, em 2011, 44 mil pontos Ibovespa em dólar, tá? 2011, 44 mil pontos. Hoje, 20.700. Passaram 10 anos, Ibovespa em dólar saiu de 44 para 20 mil. E quando a gente pega a comparação das bolsas globais dolarizadas, 2020 não foi bom para o Brasil foi uma das piores bolsas, dolarizado, mais uma vez ressalto,
Estamos ainda em março, né? Metadinha de março, aí, daqui a pouco a gente fecha o primeiro trimestre de 2021. Bolsas globais em dólares de 2021. As 3 piores do mundo são 3 países latino-americanos: Argentina, Brasil e Colômbia. Dito isso, como que você vê, Andrei, a exposição a ações por investidor brasileiro para que ele consiga ter maior estabilidade? A gente sabe que não tem como controlar a renda variável, porque senão ela não se chamaria renda variável. Não tem como a gente controlar. Mas tem como a gente estar exposto a cenários que evitam a gente assumir riscos desnecessários, né, André? Puta, eu tô só em Brasil. Ah, eu tô só em ações Ibovespa e fundos imobiliários no Brasil. Putz, aí você já está tomando uma trolha por causa do dólar, se valorizando e tal. Como é que você falaria, principalmente para quem está chegando agora a internacionalizar a carteira faz pouco tempo, como é que você falaria para o cara pensar em relação à parte de renda variável globalizada, André? Até outubro do ano passado, tinham saído 85 bilhões de reais do Brasil de investimentos estrangeiros na Bolsa. O Biden foi eleito, caiu pela metade. O Biden foi eleito para ter uma união global maior do que o Trump. Ter fluxo global, comércio. Quem se beneficia de comércio? Quem consome, quem produz commodities. Quem produz commodities emergentes. Então, os emergentes surfaram muito bem. Lembro muito bem na eleição dele, eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Nose, onde eu abro a minha carteira lá e eu justifico os movimentos. E eu falo, olha, vai haver agora um enxurrado de dinheiro para emergentes. Mas eu não vou botar em Brasil. Eu decidi botar em Rússia e em Coreia do Sul. Coreia do Sul, ela não é bem um país emergente, mas ela ainda figura entre os índices de país emergente por uma série de fatores. E a decisão pela qual que eu não quis botar Brasil foi risco político. E foi uma decisão muito acertada, risco político, porque as commodities bombaram desde então e os emergentes bombaram desde então. Mesmo assim, o Brasil é a pior bolsa no mundo. De novo. Certo? Então, para quem está no Brasil hoje, se você quer pensar na sua exposição, fala, determinei hoje, eu quero ter, sei lá, 30% fora. Qual é o número correto? Que todo mundo pergunta, isso não existe. O número correto. Nem você vai no supermercado, Rob, e aí eu te pergunto, o que eu compro no supermercado? Pô, depende, o que você quer comprar. Ah, eu compro só arroz, Rob? Não, você não vai comprar só arroz. Você compra só arroz e feijão? Não, isso não faz uma... Você tem que comprar um pouco de cada coisa que vai determinar o que é a tua família. Se tua família é pequena, tua família é grande, quantas vezes você vai no supermercado, assim por diante. E aí você vai determinar, pô, eu quero ter 30% fora, porque 70 eu acho interessante, tal, 30 é o número que eu quero. Aí, pô, lá 30 para fora, beleza, aí existe um leque gigantesco. Você fala, qual o teu objetivo? Porque poucas pessoas sabem qual é o objetivo que elas querem ter nos seus investimentos. Por que você quer investir? Porque eu quero mais dinheiro, tá, mas para quê? Ah, não, porque eu quero ser rico, mas para quê? Falando, não, porque eu quero ter uma vida confortável daqui a 10 anos. Ah, beleza. Então quanto é que você precisa? Aí a gente chega no objetivo. Quanto é que você precisa? Eu preciso duplicar o quanto que eu tenho hoje. Ah, pô, duplicar em 10 anos é 7% por ano. Lei dos juros compostos. 7% por ano, com os juros atuais é um pouco agressivo? Mas não é impossível. Então você vai precisar meter risco aí. Com a taxa de juros baixa, provavelmente desses 30% fora, você vai botar pouco em renda fixa. Aí você tem que botar em coisas mais arriscadas. Pode cair, pode subir, mas no agregado você espera que suba 7% por ano. Aí você vai fazer uma análise mais ou menos macroeconômica. Quais são os países que estão crescendo mais? Não é o Brasil, não é a Argentina, não é o México, não é a Rússia, não é a Colômbia, não é os Estados Unidos e China. Continua sendo os países, não é a Europa, é Estados Unidos e China. Pô, então beleza, então eu acho que eu vou botar um pouco mais em Estados Unidos, um pouco mais em China. Vai ser mais em um, vai ser mais em outro? Pô, aí depende, aí você vai começar a fazer outras análises, tem que fazer análise de risco, etc e tal. Mas é pensado mais simples, é quem está crescendo, quem que tem as maiores empresas, quem que tá puxando mais demanda de consumidores, quem que tem mais tecnologia. Porque o PIB de um país, ele cresce por simples fatores. Crescimento laboral, então a China tem muito crescimento laboral ainda, porque tem uma população gigantesca, ou se não tiver o crescimento laboral por si só, imigração, os Estados Unidos não tem tanta imigração, a China não tem tanta imigração. E aí o outro é crescimento de capital. E como é que é o crescimento de capital? É através de inovação, tecnologia. Então você vai olhar quais são os países que têm as maiores empresas do mundo. Brasil, você tem Petrovale e os bancos, ou seja, crescimento pífio. Nos Estados Unidos, pô, você tem Tesla, que você tem SpaceX,
você tem Amazon, coisas que estão demandando um crescimento gigantesco que vai explodir demanda para essas empresas pelos anos pela frente. Então, quando você começa a pensar assim, você começa lá de cima, do top, você vai afunilando até encontrar, dentro de tecnologia, quais são as que eu quero? Eu quero Huawei ou eu quero Apple? Aí você vai fazer uma análise entre as duas empresas em questão de múltiplo, em questão de crescimento. Perfeito, pessoal. Bom, vocês pegaram, então, como é que é a forma que o Andrei pensa em relação a investimentos, né? Ele costuma abordar mais, quais países aí estão apresentando mais crescimento? Ele trouxe agora para a gente o que você tem que analisar para entender se o país está crescendo ou não, quais são os drivers de crescimento ou da falta de crescimento também. E aí ele chegou, eu acho que todo mundo, Estados Unidos é algo meio que uma certa unanimidade, né, Andrei? Você tem uma parcial dos Estados Unidos, porque as maiores empresas do mundo estão lá. E assim, você mencionou da China, mas quando a gente abre ali os balanços das grandes companhias americanas, elas já estão vendendo na China a rodo. Você pega a Nike vende a rodo na China. Atrás dos Estados Unidos, você vê lá qual que é o maior mercado consumidor, a grande China. A China está voando dentro do balanço da Nike. Daí você tem grandes empresas, Starbucks, loja pra caramba da Starbucks na China. Essas grandes empresas norte-americanas, negociadas tanto na Nasdaq quanto na Bolsa de Nova York, essas grandes corporações já estão explorando o mercado asiático, de forma geral, o Sudeste Asiático, a própria China e tal, justamente por conta disso que o Andrei falou. Está crescendo muito as coisas lá, né? E quando eu olho, Andrei, balanços de companhias americanas, eles separam em regiões do mundo que eles mais vendem. Cara, a América do Sul vem perdendo cada vez mais importância para as grandes companhias e a África, por incrível que pareça, que sempre foi deixada de lado, está passando a tomar o lugar da América do Sul em relação ao azarão, entende? O continente azarão. Ali tem risco bastante e tal, mas se continuar tendo crescimento populacional, melhorar as coisas, pode vingar coisa boa. E várias empresas estão começando a tirar um pouco da atenção da América do Sul e focar, vamos focar na América do Norte, Europa, que são mercados consumidores fortes, Ásia, e quem seria o nosso azarão? África. Já começaram a pensar mais na Nigéria, começaram a pensar mais nesses países que está tendo um crescimento, claro, tem uma série de problemas, mas elas estão vendo com os olhos, a América do Sul parece que o negócio está meio atolado, parece que o negócio fica patinando, vamos tentar outras coisas. Mas essas regiões que você falou, total sentido. Estados Unidos, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, mercado consumidor ainda muito forte para várias empresas, e a Ásia lá. E a gente tem também, né, André, a gente falou agora um pouquinho de ações, a gente tem alguns investimentos que ganharam força nos últimos anos, nem existia 10 anos atrás isso daí, mas que hoje faz parte, inclusive, da carteira de muitos investidores. Acredito aí, o pessoal que segue André, quanto dos Robin Holders, tem gente que gosta de cripto. Que cripto vem ganhando cada vez mais importância no cenário. Claro, a mídia ajuda bastante, né? O pessoal vem falando cada vez mais, só que ninguém estaria falando se não tivesse toda essa valorização, né? A gente tem que deixar bem claro aqui, veio toda a valorização, todo mundo começou a falar, e é importante a gente tratar esse tema também, porque tem cada vez mais pessoas tendo, vou botar um pouco ali de Bitcoin, vou colocar um pouco lá de Ethereum, vou colocar, tem mais de 1000 criptomoedas para você escolher no mundo aí. Andrei, como que é a sua visão sobre as criptos? Não na questão de pagamento. O Bitcoin é como pagamento. Não é nem isso. É a questão como investimento. Você tem hoje no mercado divisão meio a meio, né? Você pega lá a Warren Buffett, Charlie Munger, os caras do JP Morgan, sei lá, tudo falando, não curto. Aí a gente tem a nova era aí de CEOs, né? O Elon Musk, tem outras empresas de tecnologia, curte e bota dentro do balanço da empresa Bitcoin. Pega uma parte do caixa, compra Bitcoin, bota para dentro do balanço, assume esse risco da volatilidade, que acredita bastante nas criptos. É uma divisão total. É tipo a gente falou no começo da live, né? Quem gosta do Lula e quem gosta do Bolsonaro. Não tem meio termo nas criptomoedas. Ou você gosta ou você não gosta. Como é que é a tua visão aí sobre as criptos, Andrei? Para investimentos, não como forma de pagamento. De forma Cara, eu invisto em cripto desde 2016 sem querer. Eu ganhei sem querer. Eu ganhei como presente de casamento de um primo uns tokens da Ethereum. Me deu em um papel. Rapaz, você já agradeceu o seu primo, né? Aí ele me deu, ele é um desenvolvedor da Ethereum. Então ele me deu em forma de um papel, né? Para ser todo criptografado, não foi nada registrado, em um papel. Falei, não perde esse papel. Aí engavetado, deixei engavetado durante um ano esse papel aí. Só sabe falar, parabéns, agora você é dono de Ethereum, você vai se livrar das moedas Fiat. Eu falei, moeda Fiat? Isso é carro, que porra é essa? Aí no segundo semestre de 2017,
Ficou engavetado durante um ano esse papel, cara. Esse pai eu tenho até aqui ainda. Tem que buscar. Eu comecei, no segundo semestre de 2017, eu comecei a ouvir no noticiário, Bitcoin, não sei o que e tal. Aí chegando próximo final de 2017, aquela euforia, Bitcoin na CNBC, falando Bitcoin. Aí eu fui olhar o preço do presente, que na época que ele me deu valeria uns $200. Final de 2017, começo de 2018, estava valendo $20 mil. Então foi uma sessão de 6 vezes em um ano e meio. Aí eu comecei a estudar muito sobre isso na época, fazia parte dos grupos de Reddit. O Reddit, que ficou famoso agora com o GameStop, já fazia parte lá há muito tempo. Estudando bastante sobre proof of work, prova de trabalho, prova de conceito, coisas assim. E eu falei, pô, esse negócio aqui veio para revolucionar. Isso é uma bolha, não tenha dúvida que esse negócio é uma bolha, e todo mundo falava, é uma bolha e tal. Mas eu não sei até que ponto essa bolha vai explodir, só não sei quando, e quando ela explodir, para que nível ela vai. Então, mesmo que eu perder, foda-se, porque eu acredito nesse projeto por longo prazo. Aí, fevereiro de 2018, ela explodiu, caiu 90%. Não vendi de jeito nenhum nesse período. Eu também não comprei muito, deve ter comprado só um pouquinho. E aí, deixei segurando e tal, e vem aumentando. Sempre acreditei no potencial por longo prazo, mas uma coisa mudou nos últimos meses que eu acho que veio para acelerar cada vez mais isso. E hoje eu vejo como fundamental você ter dentro da sua carteira. Já vinha acontecendo há bastante tempo, mas esse evento me fez abrir os olhos. Eu nunca fui um aficionado, aquela pessoa que carrega a bandeira dos criptomoedas. Eu gosto, tal, acho que tem um longo prazo, um pouquinho e tal. Mas esse evento que aconteceu da GameStop, isso foi um divisor de águas. O GameStop foi só a explosão de um sentimento que já existe nas pessoas de indignação. O mundo, as pessoas em geral, principalmente as camadas mais jovens, estão indignadas. Você olha para os Estados Unidos, a concentração de renda entre os baby boomers e os millennials é gigantesca. Então os millennials, endividados até a tampa com dívida estudantil para ganhar um salário de merda, morando com os pais por mais tempo e tal. O sonho americano acabou para eles. E aí, com o advento da Robinhood e com os auxílios emergenciais, está jogando dinheiro na bolsa. Ali é esteroides, é especulação em esteroides, mas com um sentimento de indignação tremenda. Então, o ponto da GameStop foi uma revolta que essas pessoas sentem, dizer que o sistema é manipulado contra a gente. Vamos foder esses caras. Encontraram uma maneira de se unir para ferrar o sistema. Então, a gente já sabe o que aconteceu, que as corretoras proibiram a compra da GameStop e outras ações assim durante aquele período, alegando motivos regulatórios, que até tem um pouco de sentido, mas se você já está indignado e no meio do jogo os caras mudam a regra dizendo que você não pode comprar ação, e você só pode vender, obviamente a ação despencou com isso, né, porque não tinha comprador, e aí eu falei, cara, esse sentimento não vai parar. Isso aí vai continuar, essa indignação ela vai perdurar. Quem pode te possibilitar um ecossistema onde não podem mudar as regras no meio do jogo, que você pode transacionar ativos a qualquer hora, que é transparente, que é para tudo? DeFi, finanças descentralizadas, corretoras descentralizadas, as DEX. Hoje já tem alguns ecossistemas dentro da plataforma de Ethereum, alguns aplicativos dentro da Ethereum. Uma corretora lá que funciona, não é controlada por ninguém, é um algoritmo que vem, e tanto que você pode olhar aí algumas delas, o Uniswap, o Onent, assim por diante, vem subindo muito nos últimos meses. E aí eu falei, cara, isso aqui vem cada vez mais para suprir essa demanda. Fora o outro ponto que você está vendo muito mais investidores institucionais entrando nisso, fora o ponto que você está vendo de que com investidores institucionais entrando, a volatilidade cai. Essa volatilidade que a gente vê hoje, ela nem se compara o que era 2017, era muito maior em 2017, tanto para cima quanto para baixo. E o ponto do cálculo de recompensa para os mineradores, o chamado halving, que corta pela metade. Então, aconteceu no ano passado, e isso é um efeito deflacionário no Bitcoin, assim por diante. Então eu vejo como potencial de crescimento gigantesco, mais uma vez, nada anda em linha reta. Tudo que sobe muito rápido pode cair muito rápido.
como é que você faz para se expor de pouquinho em pouquinho. Perfeito, perfeito, André. Eu vou dar minha opinião sobre as criptos, que quem me conhece já deve ter ouvido falar, mas tem muita gente aqui que está vindo por você. A minha opinião das criptos é o seguinte: em relação à tecnologia blockchain, eu sou apaixonado. A tecnologia blockchain que está por trás das criptos, que pode ser utilizada em outras coisas. Registro de cartório pode ser simplificado através de blockchain. Uma série de negociações no próprio mercado. Cara, a blockchain tem uma infinidade que daria para fazer uma live só de 2 horas falando das aplicações fora das criptomoedas. Em relação à tecnologia blockchain, eu sou um cara apaixonado. Trazendo agora para as criptos, qual que é a minha grande dúvida? É em relação aos governos, André. Por quê? Esses dias até saiu um vídeo, aquelas coisas do Congresso dos Estados Unidos, um congressista falando contra as criptomoedas, e ele falou expressamente isso num trecho lá, mas eles querem tirar o nosso poder. E algo que sempre me preocupa em relação aos políticos, eles nunca querem perder poder. E quando você emite moeda, é um baita poder que a gente tem sobre as pessoas. Os caras que estão no comando dos estados e tem um banco central na mão deles, eles podem mudar a vida de todos nós, pro bem ou pro mal, né? Solta dinheiro, não sei o que lá, inflação, coisa que não dá para você fazer com cripto. Não é o governo que controla a cripto. Então, quando às vezes as pessoas me entendem mal, achando que eu estou contra as criptos, não, eu só falo a minha dúvida em relação a, será que os governos, o governo da Índia, da China, que já se pronunciaram, o governo da Índia resolveu proibir. Nigéria. A Índia baniu. Nigéria, o pessoal estava começando a comprar cripto, né, a população não acreditava mais no governo, o que o governo fez? Proíbo. Então, comecei a ver agora a Yellen nos Estados Unidos falando, não assim, vou proibir, mas falando, pessoal, veja bem, criptomoeda é lavagem de dinheiro e financia o terrorismo. Sabe que você começa a dar uma conotação negativa, aos pouquinhos você vai trabalhando a narrativa, toda vez que aparece na mídia, vamos trabalhar essa narrativa de financiamento de terrorismo, crime, não sei o que lá, e aos poucos a população, a maior parte da população que não entende direito, vai comprar essa narrativa, que é uma estratégia que os políticos sempre fazem, independente do assunto, é só você inserir o assunto e trabalhar a narrativa, você ganha ali a cabeça das pessoas. Então a minha dúvida, né, André, que eu sempre falo é assim, cara, eu não sei até que ponto os governos, eles vão deixar isso prosperar, né? Eu acho, aqui agora é o hobby futurologista aqui na Cabola de Cristal, que o que eu chutaria que poderia acontecer? Os governos terem as suas moedas digitais, os Estados Unidos ter sua moeda digital, não tem esse negócio de descentralização, vai ser uma moeda digital que eu vou mandar. Eu não gostei. Aí que tá o negócio do Estado, nem sempre que é o melhor que é para você. Que a ideia das criptos é, vamos se livrar do Estado emitir a moeda. Igual você explicou muito bem, o algoritmo, tudo mais, perfeito. Aí o Estado vem, não, galera, e sou a favor das moedas digitais. Sou a favor das moedas digitais. Tanto é que estou criando a minha. Estou criando o meu dólar digital. E aí, como é que o governo costuma fazer, né, André? A história mostra assim, quando eu não quero algo, se eu chego e proíbo de cara, a população fica revoltada. Se eu começo a criar normas atrás de normas, leis atrás de leis, regras atrás de regras, e fica inviabilizado você acessar as criptos, cria um monte de burocracia, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que preencher tal papel, tal formulário, fazer... A população fala, puta que pariu, cara, quer saber? Eu vou pegar o dólar digital. Entende? Então o governo, galera, ele vai sempre, não é, estou falando governo brasileiro, estou falando a regra de você gerir o Estado, é assim, você vai minando. O que você não quer, se dificulta. O que você quer, você facilita. Então essa é a grande dúvida que eu tenho sobre a popularização master, assim, das criptomoedas na nossa vida. Mas deixar claro que a tecnologia blockchain eu acredito demais. Agora, o que eu não acredito é em político abrir mão de poder. Isso eu não acredito. O político falar, puta, beleza, agora vai ser isso, vou deixar aqui vocês ficarem no controle das moedas. Isso daí eu não acredito não, tá, galera? Essa é a minha opinião. Andrei, vou botar você na fogueira. Você é meu irmão, mas vou botar você na fogueira agora, velho. Vou botar você na fogueira. Lá atrás, quando eu falei, para, lembra do João Kleber lá? Então, vou retomar aquela pergunta, cara. 2022, André. Claro, ninguém aqui tem bola de cristal. Mas, se a gente estivesse numa mesa de bar agora, conversando, e eu falo assim, Andrei, o negócio é o seguinte, cara. 2022, se fosse para apostar, você acha que nós teremos uma surpresa negativa ou é o início do turnaround do Brasil? O que é surpresa negativa? Quer saber?
Hoje nós estamos aqui, a partir de 2022 iria cair, ou um turnaround, puta, aquela virada. O que você acredita para 2022? Aquela conversa de bate-papo de boteco, o que você falaria para o seu amigo? 2019 foi um ano bom? Cara, eu lembro que quando começou 2020, a perspectiva era muito boa. Exato. Então, a projeção para 2020 era muito boa. Que foi o primeiro ano do governo Bolsonaro, vento em popa, aprovando tudo, o PIB subiu 1,1%. A bolsa subiu 30% e o dólar subiu 10%. A bolsa e o dólar estavam subindo. Normalmente é o contrário. 2022, eu espero que esse maldito coronavírus tenha sido já controlado. Não é possível se não tiver controlado esse negócio. E aí, o rombo que a gente teve no mundo da economia, em geral, foi muito grande em 2020. Então, o mundo vai se recuperar bem, inclusive o Brasil vai se recuperar também. Só que isso é aquele negócio assim, que não faz a grande diferença. Tomar uma porrada gigantesca. É bem verdade, 2020 o Brasil caiu bem menos do que se imaginava, a expectativa era por volta de 8%, caiu 4,5% mais ou menos, porque se endividou até o talo, pegou dinheiro para jogar dinheiro na mão das pessoas, e consumo é 65% do PIB brasileiro. Então, ele segurou bem, só que como não caiu tanto, a perspectiva de crescimento também não é tão grande, vai ser aquele crescimento, esse ano deve crescer uns 2,5%, 3%, alguma coisa assim. Só que o rombo em dólar já aconteceu, então não vamos voltar ao que era nem próximo antes da pandemia. E o dólar, na minha opinião, ele não faz sentido a gente ver um dólar abaixo de 5. Ele pode ir para 5? Pode. Abaixo de 5 já começa a ficar caro. Por quê? Porque o Brasil gastou demais, criou muitos desequilíbrios. Se ele está num patamar que é chamado Real Effective Exchange Rate, que é a taxa de câmbio real efetiva, que leva em conta a inflação, leva em conta a taxa de juros, etc. Então, ele se desvalorizou mais do que deveria, segundo esses fundamentos. Então, normalmente moedas retornam à média, mas abaixo de 5 já diria que o real estaria caro. Então, vai ficar nesse patamar aí, sei lá, 5,5, 5,4, alguma coisa assim. Pode cair um pouco para 5,10, mas eu acho que da situação normal seria por conta disso. Então, para 2022... eu acho que a situação ela não deve piorar tanto daqui. Eu não acredito que vai piorar tanto economicamente falando. Eu acho que pode ter muitos problemas políticos por conta da ascensão do Lula. E aí pode ter algumas decisões populistas aqui e acolá, mas não tão ruim para a gente ver um dólar a 8 ou coisa assim. Mas, assim, cara, é aquele negócio, vai ficar... Né? E aí, se eu estou investido no Brasil... Chove não molha. Então, porra, se olhar para os Estados Unidos vão crescer muito mais, as empresas vão produzir muito mais. O risco de investir na moeda do Brasil ainda existe, por conta desses desequilíbrios fiscais. E assim, o que pode acontecer é o mercado internacional olhar para o Lula, vai depender muito como ele for se posicionar, ele vai vir forte na eleição sim, se ele puder concorrer, não tenho dúvida, ele vai subir muito, ele botou o Haddad no segundo turno, o Haddad é odiado em São Paulo, cara. Ele botou o Haddad no segundo turno. E o Lula já está vindo com as retóricas aí, falando aí, esse governo só quer falar de privatização, não, a gente quer Estado grande, a gente precisa da presença do Estado. A guinada assim, ó. Então, o mercado, olhando isso, pode dar uma... Ainda está cedo, é difícil de precificar. Nos melhores dos casos, não acho que vai ser esse crescimento todo. Nos piores dos casos, situação bem ruim. Então, uma assimetria bem negativa. Perfeito. Eu tenho essa visão semelhante a você em relação a 2022. Galera, prever o futuro, ninguém tem bola de cristal. Mas você toma como parâmetro alguns indicadores. Por exemplo, você acha que vai crescer mais do que a China ou o Brasil? Todo mundo fala, a China. Ué, por quê? Porque você pega vários indicadores e fala, porra, olha só como é que está a China nos últimos tempos, olha o Brasil, isso e aquilo. Então, não é que ninguém consegue adivinhar o futuro, mas você tem algumas coisas que você vai se baseando na sua opinião, para formar a sua opinião. E em relação ao Brasil até 2022, acho que a partir de agora até 2022,
a gente vai sempre ser surpreendido por essas notícias que ficam abalando o tempo inteiro a bolsa, que traz volatilidade. Tá todo mundo tranquilo, ninguém falava mais do Lula nos últimos tempos, cara. Ninguém tava falando mais do Lula. De repente, puta, abriu o jornal, o Fachin anulou o negócio do Lula, bolsa, derreteu, dólar explodiu, Banco Central tentando controlar o dólar tava indo... Petrobras também. Teve a questão da Petrobras, parecia que estava tudo certo, até mesmo que a Petrobras divulgou o resultado histórico. Você nunca vai imaginar isso. Você fala, porra, agora vai. Não era isso que nós queríamos para a Petrobras. Fala, porra, mas não era isso que falaram lá atrás, precisava ser feito com a Petrobras? A Petrobras estava se fudendo lá, endividada até o talo, um monte de problema. Era uma das piores empresas se você pega o mundo inteiro, compara as empresas de grande porte de petróleo, a Petrobras era uma das mais endividadas, menos eficientes. Vamos mudar a Petrobras. Pô, o cara entregou o resultado recorde lá da Petrobras, caiu fora. Aí o mercado fica, mas, porra, todo mundo fica meio maluco. Então eu acho que daqui, André, até as eleições, vai ser essa... Cada semana que você abre o jornal é uma surpresinha diferente, né? Ninguém falava mais do Lula, saiu a decisão do Fachin, puta, agora é elegível. Não sei o que a gente vai ver essa semana no jornal. O pessoal ficou bravo que semana passada o Guedes falou do novo imposto sobre os imóveis, né? Todo ano tem uma valorização, você cobra 3 a 4% sobre a valorização. Aí o pessoal lá fala assim, pô, e aí quando tiver desvalorização, o governo vai fazer o quê? Vai me dar uma grana? E como é que eu vou falar? Pô, o meu imóvel vale tanto, não vale tanto. Precisa de um perito? Você vai ter que pagar um corretor? Ou seja, para você fazer o imposto de renda, vai ter que ter gasto. Tudo muito confuso. Cada dia uma surpresinha diferente. Mas especificamente em relação às eleições, eu chutaria volatilidade o tempo inteiro até... Porque, pessoal, mais uma vez que eu falei no começo da live, eu acredito que essa será a eleição mais disputada da história do Brasil. Vocês lembram da época da Dilma, do Aécio, que já foi disputado, mas eram dois caras sem nenhum carisma. A Dilma não era a preferida da esquerda, o Aécio não era a preferida da direita, cara. Agora a gente tem o Bolsonaro e o Lula, que são assim, as figuras mais antagônicas possíveis. Assim, mais polarizadas possíveis. O Bolsonaro... O Brasil está totalmente ele polarizado. Ele angariou o centro com a direita em 2018. O centro se decepcionou muito até aqui. O Lula já está vindo com aquele papinho que ele trouxe o José Alencar na época, né? Pô, ele que conseguiu angariar o empresariado, o Debrecht, os caramba, 4 amigos do governo. Então, quem conseguir angariar o centro é que vai levar. Perfeito. E no centrão nós temos quem hoje? Dória, Huck se posicionando, que na minha opinião, cara, eles não têm a menor popularidade perto de um Lula, de um Bolsonaro, tão longe. Eu acho que eles conseguem ter antipatia, a menos que mude totalmente a imagem, mas até o momento, André, que eu vejo assim, da população, total antipatia por parte do Luciano Huck. Não tem aquela conexão com o público, não importa nem se é esquerda, se é direita. Eu percebo hoje que o Brasil está extremamente polarizado. Extremamente polarizado. Eu vejo que vai, se fosse para chutar, eu acho que vai ficar entre os dois. O pessoal fala, porra, tem o Centrão. O Centrão ele vai se aliar com quem for mais conveniente. Ele decide a eleição, mas ele não põe nome, não. Perfeito. Agora você matou a pau, cara. Exatamente isso. Ele chega perto de quem está indo bem, né, André? Ele fica no Congresso, porque o Congresso é o que controla o governo, não é o presidente. Perfeito, perfeito. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu e o André fizemos uma live de mais de 60 minutos aqui. Vocês conheceram a fera, segue o cara lá que vale a pena, tá? O André é meu irmão aí, tá sempre postando conteúdo de qualidade. André, brigadão aí por esse papo valiosíssimo aí pro pessoal. Fico agradecido de coração, André. Aqui por horas, né? Mas já são 20 para meia-noite aqui, vou dormir. Tá lá. Reabriu aí hoje, cara, eu vi você postando museu aberto, as crianças correndo, voltando, a gente teve 3 lockdowns aqui. Mas mesmo quando não estava lockdown, parecia que não tinha, que ainda estava em lockdown, porque as pessoas, assim, um país rico e tal, então você consegue se isolar, você consegue trabalhar de casa, etc e tal. Então a gente saía já pouco. E aí a gente ficou de lockdown de novembro até agora, até fevereiro. Foi longo pra caramba, cara. E no inverno, pô, uma escuridão do caramba, então psicologicamente não tem sido fácil não, cara, pra ser muito sincero. Agora que as coisas estão mais esquentando, tá ficando tarde durante mais tempo, então as pessoas estão ficando mais tranquilas. Mas é uma sensação assim de, cara, eu quero viver, eu não aguento mais. Então, assim, eu acho que vai vir muito, muito consumo, muito crescimento econômico. O museu estava lotado de família com criança,
Porque restaurante e bares ainda estão fechados, mas abriram museu, abriram loja, etc e tal. E quando puderem liberar viagens, porque as fronteiras estão fechadas, Deus sabe quando, porque os lockdowns na Alemanha estão sendo estendidos, na Itália estão sendo estendidos, a porra dessa notícia dessa vacina agora, para piorar. E só pra gente terminar aqui a call, cara, como é que o mundo não fala em responsabilizar a China? Não digo nem por conta se o vírus foi criado lá ou não, por ter escondido os números. Ninguém isso é uma pergunta que até agora ninguém fala disso. Nenhuma força, assim, estou falando, ninguém respondeu no sentido de um político, um chefe de Estado se posicionar veementemente pedindo alguma coisa a ser feita. A gente vê comentários, as pessoas comentando, pô, não vai fazer nada com a China, mas assim, um líder chegar e falar, por exemplo, um Joe Biden chegar e falar, né, ou uma Merkel, não sei, uma pessoa desse nível, Macron, tal, que, porra, né, tem poder. Não vi também, né, não vi. Estranho. Mas eu espero que se resolva tudo, Andrei. Cara, brigadão, viu, pela presença aí, cara. Fazer mais, o pessoal amou, viu? Você viu, o pessoal ficou até o final conversando com a gente. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Forte abraço, Andrei.